Vamos lá, piazada. Eu chamo de piazada porque são meus amigos. Então, aqui na tela hoje, Guilherme Carraro Botim e o Rodrigo Garbim. Ó, rimou. Não tinha notado que rima esse sobrenome, hein? Show de bola. Guilherme, Penalonga. Penalonga cresceu muito, né? Eu sou do tempo que não existia a palavra Penalonga. Você falava só agapornis. Mas falando principalmente do Rosei Collins, Guilherme, houve uma evolução muito grande. Eu sei porque eu vi essa história acontecer na minha frente. E como que funciona tudo isso? Como que... Vamos começar as conversas, assim. Como é que a gente chega lá? Como é que foi esse trabalho? Como é que precisa fazer para ter um Penalonga, ou tirando o Penalonga, o agapornis padrão campeonato? Rosei Collins hoje. Isso. Assim, isso que a gente queria também aproveitar a live, aproveitar o momento para estar desmistificando um pouco esse nome Penalonga, né? Então, para um agapornis padrão campeonato, padrão show, que é um agapornis que vai para campeonato, que vai para mesa de julgamento. Então, assim, eu também, Cláudio, desde que eu comecei a criar, então a gente criava agapornis, né? Não tinha essa expressão Penalonga, tá? Então tudo era agapornis. E eu me lembro quando que eu fui para o primeiro campeonato e tinha aves com esse padrão diferenciado, para nós também foi um choque, todo mundo começou a correr atrás disso, né? Até porque Rosei Collins hoje é a espécie mais criada, então, no Brasil, e até por isso, no Brasil e no mundo, né? Até por isso, talvez, a evolução tão grande do Rosei Collins para estar chegando nesse padrão, né? Então, é um padrão que hoje, se tu pegar um Rosei Collins padrão campeonato, por exemplo, ele é totalmente diferente da ave que está lá na natureza, né? Então, se mudou muito a morfologia da ave, a tonalidade de cor ficou mais intensa. Então, essa foi a evolução, sem falar, claro, nas várias mutações que a gente trabalha e tem hoje, que, né, todo mundo tem acesso e consegue levar para ver e levar para campeonatos. Viu, então, Rodrigo? Pode falar. Quer falar não, mais? Pode continuar. Viu, Rodrigo? Assim, mas falando então deste padrão show campeonatos. Hoje, você tem um manual, vamos falar para o pessoal, tem um manual de julgamento, tem tudo relacionado à nossa federação, que é a FOB. O que precisa ter hoje um agapornis Rosei Collins padrão show, padrão campeonato? É bom que você tocou nós estávamos falando de campeonato, né? Você tocou no assunto da FOB aí, então é importante a gente comentar que hoje no Brasil a gente tem a maior federação do mundo, né? Então nós temos um campeonato brasileiro aí que acho que, se eu não me engano, no ano passado, retrasado, reuniu cerca de 25 mil aves. E só quero trazer umas curiosidades aí, já vou entrar na pergunta que você me fez aí. Mas trazer esse mundo do campeonato, a gente comentou, hoje a gente tem na nossa nomenclatura no Brasil 185 classes de agapornis só dos Rosei Collins, né? São 115 não opalinos e 70 opalinos, então é uma infinidade de cores aí para a gente trabalhar. Falando sobre esse padrão, então se a gente, como o Guilherme comentou, né? Se a gente comparar as aves que a gente tem hoje, as aves que a gente trabalha, que a gente tem no nosso plantel, são aves que não existem na natureza, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso também, porque ela vem evoluindo desde que começou a ser criado em ambiente doméstico. Eu vou comentar um pouco, algumas curiosidades sobre o Rosei Collins, para a gente entender qual que é a diferença do Penalonga, do padrão show, no caso, para essa ave que foi lá em 1793 foi descoberta na natureza. Então é uma ave que tem, na natureza, o padrão dela, o tamanho é cerca de 15 centímetros, né? Se a gente olhar para os manuais de julgamento, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a descrição hoje é cerca de 17 centímetros. Então é uma ave julgada, é uma ave um pouco maior do que as aves que tem na natureza, né?
E aí, assim, o termo penalonga, ou as aves penalongas, surgiram lá na Holanda. Se eu não me engano, o nome do criador é Jack de Jong. Não sei se a pronúncia está certa, mas surgiu nesse criador. Em 1992, ele apresentou isso num campeonato, né? E aí as pessoas viram que era uma ave um pouco maior. Dentro dos roseicórias tem algumas subespécies, e uma delas é a catumbela. O que seria essa ave catumbela? É uma ave que tem uma coloração um pouco mais intensa, e essas aves maiores foram cruzadas com esse catumbela, e aí a gente chega nesse padrão show, ou como era chamado lá atrás, no caso, o penalonga, né? Então elas foram sendo selecionadas durante anos, e aí se chegou numa ave que é uma ave com uma coloração mais intensa, com uma definição de máscara, por exemplo, como a gente vê, mais intensa, né? Importante ressaltar também que, infelizmente, Cláudio, tanto no Brasil como em outros lugares, aí o termo penalonga tem sido usado muito para um lado comercial. E aí, às vezes, a gente vê aves que são bem marcadas, não necessariamente são aves maiores, mas são aves bem marcadas e têm sido difundidas como o penalonga, né? E também falando um pouquinho sobre o padrão show, são aves maiores, mas não necessariamente são aves que são penalonga, né? Então hoje, a questão do padrão, falando do padrão, né? Aves com uma delimitação de máscara bem definida, um babador que tem uma linha reta aqui no peito, né? Muitas vezes a gente vê aves que tem um babador, mas tem um V. Essa ave que está na tela, assim, a gente consegue perceber bem isso que eu estou falando, ó. Ela vem da cabeça lá de cima e tem uma definição entre máscara e a cor do corpo bem definida e arredondada, tá vendo? Ela não tem uma entrada ali no pescoço. Tem algumas aves que ela tem uma entrada. Então é isso que a gente busca. E, obviamente, sempre tentando chegar o mais próximo possível daquilo que está descrito nos manuais de julgamento, né? Nós temos o manual de julgamento da FOB, tem alguns manuais de julgamento, se a gente procurar na internet, a gente acha em português, a própria Federação Portuguesa, ou em inglês, a gente consegue encontrar. E todos eles vão seguir nessa mesma linha, né? Esse outra verde, coisa... Volta no verde ali, Maurício. Olha esse agapornis verde, deve ser um dos campeões, né? Qual que é esse? É teu, Guilherme? Esse agapornis foi Best in Show, então, de uma edição da Copa Soco. Então, ele obteve a premiação de Best in Show. Mas o que eu queria também comentar com vocês é que dentro desse trabalho de seleção também, de melhoramento, se teve muita evolução. Tá? Vamos usar o termo que nem o pessoal usava antigamente, do penalonga, os primeiros que começaram eram aves, né, sem muita, vamos dizer assim, tortas, sem muita proporção assim, de tamanho e de máscara, então se perdia muita coisa, elas tinham tamanho, basicamente isso, e uma coloração mais intensa. Então eu queria passar para vocês que hoje já foi melhorado muito, né? Já foi, através de seleção, são aves com muito mais harmonia, tá? Tu consegue olhar para a ave, ela te transmite essa sensação de uma ave com harmonia, desde a cabeça até os pés da ave. Então, isso que eu queria passar para vocês, que é a questão de seleção para se chegar nesse melhoramento genético. Que é o conjunto, né, Guilherme e Rodrigo? Dá uma olhada só deixando esta ave para vocês que estão nos acompanhando. É um conjunto, pessoal. A hora que vai ser julgado a ave, tem um manual, é lógico, mas é um conjunto de todo o pássaro, toda a ave, né? Então vocês observem, começando lá pela cabeça, babadouro, todo o porte dela. Então é um conjunto para se tornar um agapornis, então padrão show. E é um trabalho, né? Eu sempre digo, toda ave tem que ser trabalhada, então não é assim você chegar do nada e já querer também ter uma ave nesse padrão, né, Rodrigo? Isso que o Guilherme acabou de comentar, da questão da harmonia, né? A gente tem que pensar assim,
A gente tem que ter uma ave uniforme, não adianta você ter uma ave grande, às vezes com a cabeça muito estreita, muito fina, ela fica desproporcional, ela não fica uma ave bonita, ela não fica uma ave pensando em concurso, que é um concurso de beleza, ela não tem uma harmonia, né? Então, uma das características também do padrão show, se você pegar e olhar essas aves de frente, ela não fica com aquele olho para fora da cabeça, vamos dizer assim, né? Ela fica com o olho praticamente escondido. Não, isso é uma coisa que se você procurar em alguns manuais, inclusive está descrito, exatamente isso que eu estou comentando, assim, que você olhando de frente, você não pode enxergar os olhos da ave, por conta de uma harmonia, né? E é isso que o Guilherme comentou, às vezes a gente tem aves grandes que não são proporcionais, ou que estão com as penas desarrumadas. Se você pensar num padrão de julgamento, a ave ela tem que estar em perfeito estado. É isso que a gente busca num campeonato. A gente busca que a ave esteja perfeita. Principalmente, é importante a gente ressaltar que não é só tamanho. Se a gente pegar a tabela de julgamento, o tamanho são 10, assim, de 100 pontos, o tamanho é 10 pontos, né? Então, o que é o principal? Os dois principais itens é a coloração da ave, né? Máscara, colar, babador, e a questão da plumagem. Ela tem que estar com uma plumagem bem... Esses dois itens somados são 60 pontos hoje nos nossos critérios de julgamento, né? Essa ave, por exemplo, que você está vendo na tela, você pode ver que é uma ave que ela está inteira de pena, né? Então, e tem harmonia no caso. Mas voltando, falando sobre... falar um pouquinho, continuar falando sobre a questão dos julgamentos, né? Então a gente ainda tem o desenho e a forma, porque cada espécie de agapornis, ele tem um desenho e uma forma característica. Então isso que a gente deve buscar no padrão show. Então, principalmente, cor, está na cor correta, de acordo com aquilo que está descrito no manual. Plumagem, tá? Uma ave que tenha a plumagem perfeita. E aí o desenho e a forma que estejam dentro daquilo que a gente exige, no caso, né? Aí tem a questão da apresentação, que a ave tem que estar calma, ela não pode estar uma ave agitada, e a outra questão também dos pés, aí, que as unhas têm que estar todas presentes. Uma breve comentário que eu acabei comentando todos os itens que a gente tem julgado, né? Então, isso que o Guilherme comentou, do termo pena longa, é algo que se a gente for pesquisar, a gente vê que é um termo que também está sendo deixado de lado de usar o termo pena longa. Não quer dizer que as aves maiores deixam de existir, mas o porquê disso? Porque muitas vezes uma ave padrão show, não necessariamente ela tem as penas maiores do que uma ave normal, né? Então, se a gente comparar com o periquito, por exemplo, o periquito também já usa esse termo do padrão show, né? E não é um periquito pena longa, por exemplo, né? É usado... Quer dizer o seguinte, então, Rodrigo, que só para continuar nesse assunto, não quer dizer que a ave maior vai ser a campeã, isso, porque é um conjunto, né? Não, é um conjunto. Claro que, assim, se a gente pegar historicamente nos últimos campeonatos, as aves, elas são maiores, né? Se você pegar os Best in Show, elas são maiores, porque o próprio padrão diz que as aves têm que ser maiores, não é uma ave de 15 centímetros como é a ave que foi que está lá na natureza, né? O padrão dela aumentou, vamos dizer assim, né? E outra coisa que me veio em mente agora, é importante a gente ressaltar também, porque às vezes você tem uma ave em casa um pouco maior e uma outra um pouco menor, e aí você compara as duas, você acha, não, essa aqui, que é um pouquinho maior, então é um pena longa. Mas por que eu falo isso e por que eu quis ressaltar essa questão do tamanho dos 15 centímetros? Geneticamente, quando a gente vai fazendo essa seleção, ou esse cruzamento entre famílias, entre cores, muitas vezes, às vezes a gente acaba selecionando cores, não seleciona tamanho, e a ave acaba que, não sei se seria o termo correto definhando, mas acaba que você seleciona aves um pouco menores. Então, muitas vezes a gente vê aves que têm uma coloração bonita, mas elas estão até abaixo daqueles 15 centímetros que seriam as aves na natureza. E aí, quando você compara uma ave normal, vamos dizer assim, ela parece que é uma ave enorme, né? Então, é importante a gente falar sobre essas características do padrão show para que as pessoas observem.
Não adianta me mandar uma foto, por exemplo, mandar uma foto para nós aqui e dizer, essa aqui é pena longa, não é? É difícil da gente julgar por foto, porque foto é complicado, né? Guilherme, queria comentar? Outra coisa que eu gostaria também de complementar, que o Rodrigo está falando aí, que o pessoal às vezes em casa tem nem todas as aves que você tem em casa, que são, vamos dizer assim, são peças do teu plantel, que você pode estar levando para concurso, tá? Então, assim, para você chegar numa ave Best in Show, por exemplo, assim, às vezes tu vai na casa do criador olhar os pais, olhar, às vezes, a família dessa ave, e tu vai ver que não é que os pais, por exemplo, da ave, tu não levaria para um campeonato. Porém, o trabalho que foi feito, né, do genótipo dessa ave aí, ela expressou no filhote características que o criador queria apresentar, né? Então isso é importante estar ressaltando. Tem pessoas que têm aves em casa, por exemplo, portadores de cara laranja. Tem verdes que têm todas as características de aves padrão show para levar para o campeonato, porém a máscara é mais apagada, o que vai caracterizar um portador de cara laranja. E acaba levando para concurso. Essas aves, elas são ótimas, porém para plantel, e não para estar levando para concurso. Então é isso que a gente também gostaria de passar, e toda a linha de portadores. Hoje até a gente está chegando, Cláudio, para ter uma ideia, em portadores de opalino, por exemplo. Se eu levar um verde standard lá, provavelmente o que vai ganhar, vai se dar mais vantagem até para o que não for portador de opalino.